vocês. Toma a tua cruz. Quero ouvir você cantando. E segue a Cristo. Amém. Toma a tua cruz cada dia. Pra que temer? Pois Ele te ama. Vem pra luz. Toma. Amém. Se a gente acreditar em milagres, o mundo irá mudar de verdade. Ter fé, ter poder, pra ser e não pra ter, pra ser de Jesus. Obrigado por dar-me o Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me o Senhor. Só você. Pra matar a saudade, um pezinho de feijão. Eu queria que você ficasse do tamanho de um pezinho de feijão, pra lhe dar milhões de beijinhos e lhe apertar bem junto ao coração, pra ser a minha eterna criança, tão alegre a brincar e para sempre inocente, pra jamais deixar de sonhar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor voltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Sempre aqui estarei pra ser sua calma, pra dar paz à sua alma. E estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus. Estou sempre aqui. E vamos terminar agora com o livro outra vez. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr, pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Amém? Vamos a inclinar o rosto para conversar com Deus. O Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Queremos ser alimentados por ela esta noite. Queremos ser orientados e aconselhados por ela. As tuas palavras são palavras de vida eterna. Quando o ser humano às vezes chega
na sua vida a uma encruzilhada e não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, aí está a tua palavra, sempre disposta a mostrar o caminho. Quando tudo está escuro, a tua palavra é a antorcha que alumia. Por favor, Senhor, fala-nos esta noite. Ao abrir o texto bíblico, queremos ter a certeza que o Espírito que inspirou Obadias vai iluminar nosso entendimento hoje. Porém, antes de ler o texto, mais uma vez suplico pelas milhares e milhares de pessoas que neste momento estão clamando a Ti. Estão suplicando um favor, estão esperando uma intervenção miraculosa na vida delas. Tu nunca falhaste, tu nunca defraudaste aos teus filhos, tu nunca frustraste, ó Senhor. Neste momento revela-te poderoso, toca com tua mão poderosa a vida de cada filho, onde estiver, na sua angústia, na sua tristeza. Se alguém está triste, Senhor, conforta-o, consola-o, enxuga a lágrima do coração. Que esta noite, mais uma vez, seja uma noite de grandes milagres, noite de decisões para a vida eterna, aqui, nos diferentes lugares onde está chegando o sinal, as pessoas isoladas que lá no seu quarto, no seu escritório, estão através do internet assistindo esta mensagem. Ó Senhor, que Teu Espírito prepare a mente e o coração de todos, aqueles que estão ouvindo através da rádio, alcança, Senhor, através das ondas com Tua palavra esses corações. Fala nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. E vamos ao texto bíblico. Obadias, desta vez, vamos a ler os versículos 15 e 16. Diz assim: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Tem dois pensamentos, queridos. O dia do Senhor é uma expressão que os escritores do Velho Testamento usam muito para se referir a duas coisas. Primeiro, ao dia de ajuste de contas que Deus terá com o ser humano. E em segundo lugar, para referir-se ao dia do juízo, ao processo de investigação pelo qual todos os seres humanos passaremos. A palavra juízo é uma palavra muito mal compreendida pelos cristãos. Quando pensamos em juízo, o corpo se arrepia, porque pensamos em juízo final, pensamos nas pragas, pensamos na destruição final deste fogo caindo para consumir aos desobedientes. Mas, querido, o juízo tem pelo menos duas etapas. Tem a condenação, a sentença, a execução, mas para haver sentença tem que haver investigação. Então tem um processo investigativo. A Bíblia usa a palavra juízo para referir-se a esse processo investigativo e para referir-se também ao dia da sentença. Neste caso, Obadias menciona que o dia do Senhor, o dia do juízo, chegou para Edom. Por quê? Porque Edom viveu como se Deus não existisse. E vou repetir esta semana já pela terceira vez o mesmo pensamento.
você pode viver do jeito que você quiser, porque Deus te deu liberdade. Oh, querido, se há uma coisa preciosa que Deus te deu, foi a liberdade. A diferença entre nós e os bichos é que o bicho não tem liberdade e nós temos liberdade. O bicho é bicho, tem instinto. O ser humano tem liberdade. O ser humano pode decidir o que quer comer. O bicho não pode decidir o que quer comer. O bicho vai comer o que sua natureza diz para comer. Mas o ser humano usa mal a liberdade. E porque tem liberdade, acha que Deus não pode intervir na sua vida. Um dia eu estava conversando com um grupo de adolescentes que estavam arrancando folhas da Bíblia para embrulhar maconha. Dizem que o melhor papel para embrulhar maconha é o papel assim, tipo Bíblia. Só que este papel é muito caro nas papelarias e não se encontra. Então é mais fácil comprar uma Bíblia, que já vem subsidiada pela sociedade bíblica, e então eles arrancavam a folha da Bíblia e embrulhavam maconha aí. Eu fui conversar com eles. E havia um líder. Eu disse: filhos, vocês não podem fazer isso. Isso é a palavra de Deus. E o rapazinho disse assim: palavra de quem? Palavra de Deus. Que Deus? Falei: como Deus? Que Deus? Deus, o Deus que te criou. Ele disse: Deus não existe. Falei: como você acha que Deus não existe? Você está vivo porque Deus existe. Então ele disse assim: se Deus existe, lhe dou 30 segundos para que me tire a vida. E começou a controlar o relógio. Passou 20, 25, 30 e não aconteceu nada. Aí olhou para mim e disse assim: palavra de quem é este livro? E olha, eu em meu coração olhei para o céu e disse: meu Deus, tá bom, não mata ele, mas pelo menos dá um tapa, joga ele no chão, faça alguma coisa. Como um garoto desafiar a Deus e Deus fica aí tranquilo, não faz nada. Sabe por que não faz nada? Porque Deus te deu liberdade e a liberdade tem um preço. Então Ele te deixa, vai lá, faz. Agora, lembra de uma coisa: vai ter que rendir contas. Hoje você pode viver como quiser, pode fazer o que quiser, mas vai ter que rendir contas. E sabe, a mim pessoalmente, este é um aspecto do Evangelho que eu não gosto muito de pregar. Não me sinto muito confortável. Eu gostaria de falar: Deus te ama, você é a coisa mais linda, você pode pecar, Deus te perdoa porque Deus é amor. Esse é o lado do Evangelho que eu gosto de pregar. Só que o Evangelho não está partido. O Evangelho é um só Evangelho. O Evangelho é a misericórdia, o amor, a paciência, a tolerância, a súplica, a espera de Deus para com você. Isso é parte do Evangelho. Mas isso é uma parte incompleta do Evangelho. O outro lado do Evangelho que se prega pouco, porque não é muito confortável pregar, é que a tolerância, a misericórdia, o amor e tudo isso tem um limite. Vai chegar o dia em que vai ter que rendir contas. E ai de mim se eu não aproveitei a misericórdia, o amor, a paciência, a graça, o sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário. Vou ter que rendir contas. Edom tinha vivido como se Deus não existisse. Deus deixou ele. Mas agora diz: chegou o dia do Senhor para Edom. Só que não só para Edom. Veja o que diz o texto, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Sobre Estados Unidos, sobre França, sobre Peru.
sobre Brasil, sobre Rússia, sobre Japão, China, África. O dia do Senhor chegou. Vai ter que se dar início a um processo de investigação. Porque, querido, Deus nunca emitiria a sentença se Ele primeiro não investigou. Ora, quando Cristo voltar para esta terra, Ele vem dar a vida eterna aos que procuraram Jesus. E, infelizmente, o veredicto de morte eterna para aqueles que rejeitaram sua misericórdia, rejeitaram sua graça, não quiseram saber nada com Jesus. Quando Cristo voltar, Ele vem para dar a recompensa a uns e aos outros. Ora, se esse dia é o dia da execução da sentença, quer dizer que até aí já tem que ter sido ventilado cada caso. Já tem que ter se investigado cada caso. Vamos ao jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. Então Deus se apresenta para dar a sentença. E a sentença era: vocês vão ter que sair do jardim. Só que antes de dar a sentença, vocês vão ter que sair do jardim, Deus iniciou o processo de investigação. Adão, primeiro, onde estás? Segundo, Adão, quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore que te disse para não comer? Também no processo investigativo. Perguntas. E agora vem a sentença. Portanto, obedeciste à voz da tua mulher, fizeste o que não devias fazer, vai ter que sair. Então Deus seria injusto se quando Cristo voltar, vai dar a sentença sem nunca ter investigado. Por isso o juízo tem duas etapas, pelo menos. A etapa do juízo investigativo e a etapa do juízo executivo, quando Cristo dará a sentença final. A execução. Agora, a Bíblia é abundante em textos que nos ensinam que teremos que dar conta desta vida. Vejam o que diz o texto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Deus vai trazer a juízo toda obra. Até o que está encoberto, até o que está escondido, até o que você acha que está esquecido. Por exemplo, no texto de hoje de Obadias, no versículo 16, diz: porque como vos bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. O que está querendo dizer Jesus aqui? Deus, o que está querendo dizer? Naquele dia, ontem falamos que um inimigo invadiu Judá. Em primeiro lugar, os edomitas permaneceram indiferentes. Depois entraram no cinismo. Depois entraram na maldade. E depois subiram ao Monte Santo, Sião. E que fizeram? Pegaram os vasos dedicados ao serviço sagrado e beberam nesses vasos. E como aquele garoto malcriado que me disse: onde está Deus? Nessa hora eles meio bêbados, porque uma das coisas tristes que o álcool faz é que você não percebe o que está fazendo. Começaram a pensar: e aí Deus, onde está? Cadê a tua autoridade? Deus não existe, porque se existe, por que não me faz nada? E agora vem o texto que acabo de ler de Eclesiastes e diz: espera um pouco, porque um dia tudo vai ser trazido a juízo. Tudo está registrado nos livros da vida lá nos céus. Tudo. Não apenas o que você faz, mas também o que eu sinto e o que eu penso.
Tudo está registrado nos livros dos céus. Querem ver? Daniel, capítulo 7. Veja o que diz. Vou ler para vocês assim rapidinho, porque meu tema não é um estudo bíblico esta noite. Estou apresentando uma mensagem. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante de Deus. Milhares de milhares o serviam. E milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui está narrando Daniel a cena do juízo. Vai chegar um momento na história do mundo em que o juiz vai se assentar, os livros vão ser abertos e vai começar o processo investigativo para determinar se eu me perco ou eu me salvo. E aí, quando se abrirem os livros, vai-se revisar meu caso. A ver, Alejandro nasceu neste lugar, a tal idade fez isto, pensou aquilo, isto que fez aqui ninguém soube, estava escondido, mas aqui está tudo registrado, o que senti, o que pensei, a que hora, onde, quando, com quem, tudo registrado. Eu posso até ter esquecido, mas nos registros sagrados estão. Aqui Daniel vê, o juiz se senta, os livros se abrem, o juízo começa. Agora, quando começou esse juízo investigativo? É interessante a estrutura do livro de Daniel. Nos primeiros capítulos se apresenta a sucessão dos impérios. Vem Babilônia, vem Medo-Pérsia, vem Grécia, vem Roma. E uma vez que termina Roma, então vem esta cena em que o juízo começa. Depois do Império Romano, quando cai Roma, vem 1260 anos em que a verdadeira Igreja de Deus é perseguida. Essa perseguição da verdadeira Igreja de Deus termina o ano 1798. E depois disso vem o relato do juízo. Quer dizer que em algum momento, depois de 1798, em algum momento deve começar o juízo. E se você quer saber especificamente quanto, tem que ir a Daniel 8,14. Porque em Daniel 8,14 encontramos uma profecia que diz assim: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Vou explicar. Em profecia, uma tarde e uma manhã significa um dia, e em profecia, um dia significa um ano. Quer dizer que essa profecia se refere a 2300 anos. Essa profecia começa ao ano 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes para reconstruir a cidade de Jerusalém. Se você conta a partir de aí, vai terminar o 22 de outubro de 1844. E aí, diz o texto, o santuário será purificado. Para entender o que quer dizer isto, primeiro há que entender que lá nos céus há um santuário. O livro de Hebreus é claro nisso. Como era purificado o santuário nesta terra? Esse dia era o dia do juízo para Israel. Portanto, o 22 de outubro de 1844 era o dia do juízo, da purificação do santuário celestial. Ou seja, esse dia começaria o juízo das nações. Queridos, meu tema não é este. Eu quero desafiar, estou deixando a coisa assim, para que vocês agora, eu estou fazendo que o bichinho da curiosidade morda vocês. Porque vocês agora, com isso que acabo de dizer, vocês têm o desafio de pegar a Bíblia, procurem um pastor, procurem um membro da igreja, peçam, me explica essa profecia. Agora tem a profecia, agora tem a oportunidade, peguem a Bíblia, versículo por versículo. Eu não tenho tempo para fazer isso aqui. Mas versículo por versículo, revisem a história e vão ver que no dia 22 de outubro de 1844 sucederam duas coisas extraordinárias no universo. Uma sucedeu lá nos céus e a outra nesta terra. O que aconteceu lá nos céus? O juiz se sentou,
os livros se abriram, começou o julgamento de todos os seres humanos. E o que sucedeu na terra? Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz: nesta terra se levantou um povo, uma igreja, um movimento, um grupo de homens, de servos de Deus, proclamando ao mundo que a hora do juízo tinha chegado. Obadias, no texto de hoje, diz: se acercou o dia do Senhor, chegou a hora do juízo. Nos últimos dias, em nossos dias, há um povo nesta terra proclamando que esse dia do juízo chegou. Aqui acaba a parte mais pesada da mensagem. Agora vou entrar na parte mais bonita da mensagem. Eu tinha que analisar isto porque isto é parte da mensagem desta noite. O que Obadias estava dizendo é o seguinte: hoje às vezes você chora porque tem tanta miséria neste mundo, tem tanta violência, te fizeram injustiça e aquele que cometeu uma injustiça contra você ri na tua cara. E você vai à polícia, a polícia não faz nada, abre um processo e o juiz dá o veredito contrário a você, que você tem a razão, e você não sabe o que fazer. Vai apelar aonde? Se a justiça muitas vezes diz, dá ganho de causa a quem está errado. Vai ir para onde? Vai reclamar onde? Agora, te digo uma coisa, a palavra de Deus é contundente em dizer que chega o momento em que todos os veredictos de todos os juízes vai ser revisado, não pelo Supremo Tribunal Federal, sino pelo Supremo Tribunal Celestial. Os livros se vão abrir. E há dos juízes que fizeram decisões equivocadas. Há da justiça que, em nome da justiça, praticou injustiça. Quem deveria ter medo do juízo? Você deveria sair esta noite daqui apavorado. Ah, que medo, tenho que me portar bem, porque está tudo registrado lá nos livros. Não, se você sair com medo, eu fracassei como pregador esta noite. Quem tem que ter medo do juízo? Vamos fazer uma ilustração. Você tem um terreno, e você vai fazer uma viagem de 6 meses, e você encontra uma pessoa pobre que não tem onde morar, e você diz: olha, pelo menos por 6 meses, fica aqui na minha casinha, que eu vou estar viajando 6 meses. Quando eu voltar, até aí você vai olhando outro lugar para morar, mas pelo menos 6 meses, não paga aluguel, nada, fica aqui com a casa. Aí 6 meses depois você volta. E quando você quer entrar, ele já trocou a fechadura. Aí você pergunta: o que foi? E ele diz: não, a casa já não é sua. Mas como não é sua? E ele fez uma papelada aí e te prova que ele é dono. Aí você abre um processo judicial. E chega a hora do juízo. Quem é que tem que ter medo desse juízo? Você que é dono da casa? Ou quem se apoderou da casa? Oh, querido, você não tem por que ter medo do julgamento. Sabe por quê? Não porque você é bonzinho, porque a Bíblia diz: não há justo nem sequer um. Então, pastor Bulhão, cuidado com pensar que é bom. Ninguém é bom. E ai de aquele que se atrever a apontar com o dedo para o irmão. Não há quem busque o bem nesta terra. Todos somos pecadores, fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado. E o salário do pecado é a morte. Portanto, todos nós merecemos morrer. Só que Deus te ama tanto, querido. Deus te ama tanto que o Senhor Jesus Cristo veio aqui. E quem devia ser pregado na cruz do Calvário era eu, porque eu pequei e eu merecia morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E não entanto Cristo morreu em meu lugar. E agora Jesus olha para mim e diz assim: filho, não importa como você viveu,
Não importa o que você fez na vida. Não importa quão longe ou quão perto você está. Uma coisa importa. Você crê em mim? Você aceita meu sacrifício? Você acredita que eu morri por ti? Se você aceita isso, você está absolvido. Teus pecados estão perdoados. Eu já paguei o preço de teu pecado. Portanto, querido, você não tem por que ter medo do juízo. Absolutamente. Agora, esse processo investigativo que começou 22 de outubro de 1844 está avançando. Os primeiros a serem julgados são os mortos, talvez Adão, Eva, Caim, Abel. Quando terminar o juízo dos mortos, vai começar o juízo dos vivos. Agora, pastor, e quando vai ser isso? Não, a Bíblia não diz quando. A Bíblia não diz quando. Portanto, cada minuto de minha vida deve ser um permanente estar preparado, permanente acertar contas com Deus. Cada noite, quando vou a dormir, devo me ajoelhar e conversar com Deus e dormir em paz, tranquilo. Se Jesus quer voltar à meia-noite, ou se meu caso ventilado à meia-noite, não tem problema, estou em paz com Deus. E não estou em paz com Deus porque não seja um pecador, estou em paz com Deus porque acredito em Jesus. Porque embora vivendo neste mundo, muitas vezes a poeira do pecado salpica na minha vida, eu acredito no sacrifício de Jesus, eu confio nele e vou em frente. Há uma história famosa que vocês devem conhecer, de Pedro e João, dois amigos. Pedro, um grande comerciante, João, seu amigo, um grande advogado. Um dia Pedro foi lá, tinha um sócio na empresa, começaram a discutir, foram se acalorando cada vez mais e mais. Aí o sócio deu um golpe, uma trombada nele, e Pedro tirou o corpo e o sócio foi embora e caiu, bateu com a cabeça na esquina da mesa, caiu morto. Aí Pedro se apavorou. Não havia testemunhas, pensou, agora vão pensar que eu matei ele. Eu não fiz nada, ele que me atacou, eu só tirei o corpo, ele bateu. Mas como explica? Desesperado, pegou o telefone e chamou para o irmão, o amigo João. João, aconteceu isto. E João disse, calma aí, me espera aí que eu estou indo. Eu sou teu advogado, confia em mim. Você não fez nada, eu vou te defender. Não, mas ninguém vai acreditar. Calma, confia em mim, eu vou te defender. Estou te dando minha palavra, confia em mim. Não, mas olha, ninguém viu, não tem testemunho. Fica tranquilo, eu sou advogado, você confia em mim. Aí João pegou o carro e foi lá, mas Pedro, desesperado, pegou o carro dele e sumiu na vida. Pronto, agora era perseguido como prófugo da justiça, acusado de assassinato. Passaram 10 anos, 9 anos, e um dia prenderam o prófugo. Levaram para a prisão e chegou o dia do juízo. Estava aí no banco dos réus e entra o juiz. Pedro levanta a cabeça. E quem é o juiz? Seu amigo João. 9 anos atrás, um simples advogado, agora juiz. Seu amigo João. Ficou feliz. João, que sorte. Estou salvo. Porque você conhece a verdade, você conhece tudo. E você é meu amigo. João disse, calma aí. 9 anos atrás, eu te disse, confia em mim. Eu sou teu advogado. Eu estou para te defender. Você não aceitou. Agora eu aqui não estou sentado como advogado. Aqui eu estou sentado como juiz. A minha missão já não é te defender. Agora a minha missão é te julgar. Querido, neste momento, Jesus disse, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém tiver pecado, advogado temos para com o Pai, a Jesus Cristo justo. Não
interessa o que você fez. Não interessa como você viveu. O que importa é que você entregou seu coração a Jesus. E no momento em que você abre o coração a Jesus e diz: Senhor, te entrego minha vida, pronto, Jesus toma teu caso. Você dá procuração. Quando você se levanta e vem aqui à frente dizendo: Senhor, te entrego minha vida, está assinando a procuração. Sabe quem é o acusador? É o diabo. Aí o diabo vem para te acusar. Este miserável pecador, ninguém sabe, a igreja não sabe, mas este é assim, assim. Mas aí quem dá a cara por você é Jesus. Calma aí. Vai falar o quê? Não, que é um adúltero. Espera um pouco. Que adúltero? Não, mas ele fez. Perfeito, ele fez. Mas eu já paguei o preço. Eu já morri. Ele está atrás de mim, ele está salvo. Jesus um dia disse: quem me redargui de pecado? Quem pode apontar um pecado em mim? Quer acusar a Alejandro? Vai passar por mim primeiro. Porque ele está atrás de mim. Porque ele entregou minha vida, sua vida para mim. Ele me passou a procuração. Eu sou procurador dele. Eu sou defensor dele. É por isso que quando chega a noite você não tem que dormir apavorado. Você tem que dormir em paz. Não porque tua vida é uma maravilha, mas porque teu caso está nas mãos de um juiz, de um advogado que nunca falha. Antes de contar a história final e fazer o apelo, eu quero apresentar para vocês a Elianai. Eu não vou dar detalhes da vida de Elianai, inclusive para poupá-la. Mas Elianai é uma mulher que sofreu como você não tem ideia na vida. Ela não quer mais olhar para trás. Porque olhar para trás significa para ela solidão, tristeza, desespero. Quase 2 décadas mergulhada numa vida sem sentido, uma vida louca. Ela não quer justificar, ela não quer explicar. Inclusive porque o pecado não precisa nem justificação nem explicação. O pecado só precisa ser confessado e ser perdoado. E Elianai já confessou a Deus e aos homens. Já pediu perdão. Já chorou. E agora, quando ela sair da água, vem Jesus e diz assim: filha, pronto. Neste momento eu te dou uma página em branco para escrever uma nova história. A partir desse momento, se o inimigo quer te acusar de alguma coisa, vai ter que passar por em cima de mim. Porque eu sou teu advogado defensor. Elianai, a tua vida foi uma vida muito triste. Mas pela graça de Deus, você chega a este momento, o momento mais glorioso de um ser humano. Quando você sair das águas, você é uma criatura recém-nascida. A tua vida branca, alva, pura, como essa túnica branca que você veste. Para que de aqui para frente a tua vida seja uma vida de vitória. Pastor Roger, como ministro do Evangelho, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez um dia eu me anime a escrever a história de Elianai, porque é uma das histórias mais dramáticas que conheço. Você pode ver uma mulher entrando e saindo da água, mas você não tem ideia do que isso significa para ela.
Mas assim são as coisas lindas com Jesus, sabe? É só um segundo dizer: Senhor, não sou nada, não sou ninguém, não posso, mas aceito que Tu és o único que pode. E pronto, você nasceu de novo. Vamos a dizer que foi Maria. Às 10 da manhã, recebeu um envelope no consultório médico, depois de uma bateria de exames. Ela suspeitava o que podia ser, portanto não abriu o envelope. Correu até a praia, sentou-se numa pedra e abriu o envelope. O veredicto era cruel. Você está com AIDS. Chorou, gritou, inclusive porque ela sempre tinha sido uma esposa fiel. Teve um único homem na vida. Casara com um namoradinho do tempo da adolescência. Aquele rapaz nunca quis saber nada com a vida, nunca quis estudar. Os pais dela se opuseram a esse casamento. Ela, uma profissional brilhante. Mas o amor tem essas coisas. Quando você está apaixonado, você não enxerga nada. Você acha que teu amor vai mudar a outra pessoa. Depois de casado, ele nunca mudou. Continua sendo o homem mulherengo de sempre. Ele descobriu que estava com AIDS e praticamente a obrigou a fazer exames médicos. Portanto, ela suspeitava que podia ter sido contaminada. Agora o envelope estava nas suas mãos e aí estava o veredicto: você também está contaminada. Era 11 da noite e ela não chegava em casa. O marido estava desesperado, esperando-a. O fato dela não ter chegado até às 11 significava que ela tinha descoberto e que ela também estava contaminada. Às 11 da noite, ela entrou em casa. E ela entrou e ele disse, caiu de rodilhas diante dela e disse: por favor, me perdoa. Aquele pedido de perdão chegou ao coração dela como uma ofensa. Começaram a discutir. E nessa discussão começaram a se agredir. E ela pegou um revólver e matou o marido. Foi presa. No dia seguinte, foi levada a julgamento. Foi condenada no primeiro julgamento. Continuava presa. Foi aí que ouvi uma mensagem pela rádio e o Espírito de Deus tocou seu coração. E ela começou a estudar a Bíblia. Um pastor a visitou. Começou a estudar diferentes tópicos da Bíblia. Ela entregou seu coração a Jesus e foi batizada na prisão. Estava esperando o segundo julgamento quando se sentiu mal e foi levada para o hospital. Foi se apagando lentamente. Os médicos disseram que já não sairia mais do hospital. O segundo julgamento ainda estava
à espera dela. Sua família, os amigos foram a visitá-la, já no leito da morte. Todos choravam. E ela disse: não chorem. Eu vejo o céu aberto. Os livros da vida se abrem. O juiz está sentado. Se abre a página da minha vida. Está cheia de erros. Com letras grandes embaixo. Assassina. Então vejo o Senhor Jesus Cristo levantar-se. E escrever do outro lado da página. Tudo que está escrito na primeira página é verdade. Mas ela confiou em mim. Eu morri por ela. Ela aceitou minha morte. E então vejo Jesus escrevendo com letras garrafais: absolvida. Nem você nem eu temos méritos para entrar no reino dos céus. Se um dia entrarmos, será unicamente pela graça maravilhosa de Cristo. Mas essa graça não te serve de nada se você não aceitar. E hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. E você está ouvindo a voz de Deus. Oh querido, aí onde você está me assistindo, na sua igreja, o Espírito de Deus neste momento começa a chamar você. Não olhe para a sua vida. Não olhe para o seu passado. Não olhe para a sua conduta, seja errada, seja certa. Olhe unicamente para Jesus. Acredite nele, confie nele. E venha para aqui à frente. Quando esta noite te faço um convite, é simplesmente porque Deus te ama. Porque quando os remidos de todos os tempos estiverem reunidos lá no reino dos céus, se você estiver faltando, por toda a eternidade haverá um lugar vazio. Porque ninguém é igual a você. Você é único, particular, especial, objeto de todo o amor de Deus. Mas que pode fazer Jesus por você, a não ser chamar? Então neste momento comece a se levantar e vir para frente. Extenda sua mão em direção da mão de Jesus. E eu pergunto esta noite aqui: você quer entregar seu coração a Jesus? Você quer aceitar o sacrifício de Cristo em seu favor? Vou pedir a Sonete que venha para cantar. Mas antes pergunto: quem é a primeira pessoa que aqui gostaria de se levantar e vir entregando o coração a Jesus e aceitando o perdão maravilhoso dele? Glória a Deus por essa linda senhora. Neste momento levantem-se e venham. E você, onde estiver lá em sua igreja, levante-se e vá na frente. Alguém está esperando você, um pastor, um ancião. Alguém está esperando você lá. Não fique sentado. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Aqui embaixo, olhando para aqui, tá? Cheguem mais, aproximem-se mais, lentamente. Sonete canta, eu vou estar orando aqui. Quero ter Jesus na minha vida, para que meus atos sejam puros. Quero ter o amor que vem de Cristo a guiar meus passos inseguros.
Jesus mostrou com sua vida que Ele tem poder e amor para dar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Quero ter Jesus na minha vida, como um pai guiando os meus passos. Quero a paz que vem da liberdade, que encontro apenas em seus braços. Só Jesus mostrou com sua vida que Ele tem poder e amor para dar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Quero ter Jesus na minha vida. Querido, você que está me ouvindo do outro lado, eu sei que às vezes parece difícil, até esquisito levantar-se e ir lá diante de uma tela. Mas pelos olhos da fé eu gostaria que você visse o Senhor Jesus lá na frente, esperando você com os braços abertos. Ou como Ele te espera, como Ele tem paciência. Mas como disse Obadias, o dia do Senhor está perto, mais perto do que você imagina. Entregue seu coração a Jesus. Não volte esta noite triste para casa. E parabéns pela decisão que vocês tomaram aqui à frente. Deixem-me orar por vocês. Oh Pai querido, olha para estas pessoas lindas. Cada um tem sua história, cada um tem seus erros passados, coisas das quais se envergonham, coisas talvez que não querem nem lembrar. O que importa o passado, Deus? O que importa é este momento em que, ao entregar o teu coração, estão nascendo de novo para ti. Por favor, toma-os em teus braços de amor, deposita na fronte deles o beijo da tua paz. Fala-os de novo. Ajuda-os a escrever uma nova história. E neste momento, no livro da vida, ao lado da página deles, coloca absolvido
pela fé, pela confiança que eles depositaram em Ti. Dá-lhes uma linda noite de descanso, que durmam como crianças, com aquela inocência, com aquela certeza de que não tem que ter medo de nada, porque Tu estás ao lado deles. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não saiam sem deixar seu nome comigo, por favor. Fiquem 2 minutinhos mais. Há pessoas que vão tomar seus nomes e vão passar esses nomes para mim. Deus abençoe vocês e que Deus abençoe a sua igreja. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê